O Reino Unido começa a abrir um debate político sobre o tal passaporte da Covid. O objetivo seria identificar pessoas imunizadas para viagens internacionais. Só que a proposta do primeiro-ministro britânico não agradou nem os membros do próprio partido. A OMS também se manifestou contra a proposta desse documento. Vou abrir minha conexão com Londres, então, para conversar com a minha xará, Cecília Malan. Cissa, bom dia para você. A principal preocupação é que o passaporte seja um mecanismo de discriminação. Bom dia, Xará. Bom dia a todos. Sim, existe essa preocupação. Grávidas, por exemplo, que não podem tomar a vacina, seriam proibidas de viajar, de entrar em um teatro. Hoje, a porta-voz da OMS disse que a organização não apoia, neste momento, os chamados passaportes de Covid para entrada ou saída devido à incerteza sobre se a vacinação evita a transmissão do vírus. Mas tem ainda outra questão, Cecília, a liberdade individual, um conceito muito enraizado por aqui. Para vocês terem uma ideia, não existe carteira de identidade aqui no Reino Unido. Ninguém tem um documento oficial físico como o nosso RG aí no Brasil. Daí talvez a resistência de muitos britânicos em aceitar um documento que não só te identifica, como ainda informa sobre a sua saúde. Por outro lado, muita gente sente que é uma maneira de voltar a certas atividades do dia a dia com mais segurança, como ir ao cinema ou a um concerto de música, por exemplo. É uma discussão válida, interessante, que divide a opinião pública por aqui e também o próprio governo britânico. O primeiro-ministro vem mantendo aberta a possibilidade de introduzir algum tipo de documento que ateste o status de Covid de cada um, vacinado, recuperado com anticorpos ou portador de um teste negativo recente. Boris Johnson falou sobre isso ontem e garantiu que quando as lojas, academias e áreas externas de pubs e restaurantes reabrirem aqui na Inglaterra segunda-feira que vem, ninguém vai precisar mostrar nada. Um relatório publicado ontem pelo governo afirma que ambientes como supermercados e o transporte público não devem exigir os certificados de Covid físicos ou virtuais. Mas o primeiro-ministro não descartou o uso deles para viagens internacionais. Pelo contrário, deixou claro que isso está sendo considerado. Vamos ouvir. First of all, on COVID status certification, as we prefer to call it, I think the most important thing to say to everybody listening and watching is that there is absolutely no question of people being asked to produce certification or COVID status report when they go to the shops or to the pub garden or to the hairdressers or whatever on Monday. So and indeed we're not planning that for step 3 either. May the 17th, as you know, we're hoping to go for the opening up of indoor hospitality and so on. We're not planning for anything of that kind at that stage. But I think what is certainly true is that the idea of vaccination status being useful for international travel is something that all countries are looking at. I do think that's going to be part of our of the way people deal with it. We need to think about that. É incrível, né? O Brasil ainda está vivendo o auge, o pico da pandemia. O mundo já começa a pensar em outros movimentos, inclusive, Cissa, saindo um pouco do Reino Unido, eu queria falar sobre a Austrália e a Nova Zelândia, né? Que fizeram uma espécie de bolha de viagem. Explica pra gente o que é isso. Isso mesmo. Bom, consideradas exemplos no combate à Covid, né? Nova Zelândia e Austrália concordaram em permitir o vai e vem de pessoas. A partir de 19 de abril, residentes já podem circular livremente entre os dois países sem a necessidade de quarentena. Há um ano, as duas nações fecharam as fronteiras e exigiram quarentena para cidadãos que retornassem para casa. Agora, as novas infecções na região estão perto de 0 e a Nova Zelândia registrou apenas 26 mortes por Covid desde o início
da pandemia. 26 mortes num país de 5 milhões de habitantes. É impressionante o trabalho que foi feito por lá. Tudo isso com uma líder, Cecília, que sempre demonstrou empatia com a dor coletiva, cuidado com os fatos e um enorme respeito à ciência e à vida. Ai, quem quiséramos nós estarmos evoluídos assim, como eles, Cissa. Um grande beijo para você, viu? Um bom dia, uma boa terça-feira.